Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo todos. Se você já está aqui há muito tempo, ou se chegou aqui e está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com as nossas reflexões semanais e essa é uma semana bem interessante porque nós vamos ter uma fase cheia, né? Não temos ingressos como nós tivemos nas semanas anteriores, né? Foi uma semana bem movimentada, mas também é a última semana desse ciclo anual, né? No domingo, dia 20 de março, a gente já vai ter o ingresso do Sol no signo de Áries, é o ano novo astrológico, né? Mas essa semana, o evento marcante da semana é mesmo a fase cheia, tá bom? Então, a gente já vai começar a falar aqui sobre as influências diárias, né? Para entender o clima do dia, organizar as atividades, entender o fluxo das energias mesmo, né? No clima geral, notícias, questões do mundo, como também no seu clima um pouco mais próximo, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de mais nada, aqui um recadinho, né, dos cursos. Os cursos continuam sempre abertos aí para inscrição. Não tem momentos específicos de inscrição, como as aulas são gravadas, né? Eles estão disponíveis o tempo todo. A qualquer momento você pode começar. Então, nós já temos 6 cursos lá na plataforma. Temos plantão de dúvidas que eu respondo imediatamente pelo WhatsApp, o tempo todo lá estou respondendo, mas também agora eu tenho os plantões de dúvidas quinzenais que são ao vivo, né, por videoconferência. Então tem sido muito interessante a troca de experiência entre os alunos, né, as dúvidas de uns são as dúvidas de outros. E é muito legal porque os temas vão se complementando também durante esses momentos. Então, os plantões de dúvidas têm sido bem interessantes, tá? É algo que eu acrescentei agora nos cursos e já estou montando também o próximo, que é de Astrologia Mundial. Pretendo lançar aí ainda nesse primeiro semestre. Ele é um pouco trabalhoso para montar, né? Que são técnicas variadas, mas vamos que vamos, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos falar dessa semana, do dia 13, domingo, até o dia 19, sábado, tá? Então é aqui, na sexta-feira, que nós vamos ter uma fase cheia acontecendo. Bom, pessoal, então vamos aqui para o dia 13 de março, o dia começa cedo, astrologicamente, né? 1h52 da madrugada, é o momento em que a Lua, que estará aqui no signo de Câncer, a gente inicia a semana com a Lua em Câncer, vai aplicar um aspecto de 120 graus ao Sol, que está aqui no signo de Peixes, né? Gente, esse continua sendo um aspecto bem sensível, bastante permeável, emocional também, criativo, mas ele vai acontecer na madrugada, né? Bem na virada do sábado para o domingo. Então, talvez, quem tiver acordado, lidando com algumas atividades, vai sentir um pouco esse clima mais sensível, mais emocional. Se você já tem uma tendência permeável, então fique atento a este momento, porque tanto os apelos emocionais nas conversas, nos contatos com as pessoas ficam mais elevados, né? Como a sua sensibilidade também já tende a se elevar um pouco mais, né? Então, se você tem a Lua no seu mapa natal no signo de elemento água, pode sentir isso com um pouco mais de intensidade, né? Essa sensibilidade, tá? Seria bem legal, assim, para o processo criativo, pensando em produtividade, se fosse no momento útil do dia, né? Seria bem interessante, gente. Vocês sentiriam uma característica bem fácil para criar, bem perceptível, bem envolvente com as coisas, né? Pegando as coisas bem no ar, né? Mas pena que vai acontecer na madrugada. E o outro movimento vai ser às 16h31 no domingo, que é o ingresso da Lua em Leão. Então ela deixa, né, o signo de Câncer, que é o seu domicílio, e vai ingressar em Leão. Então nesse momento aqui a gente tem uma Lua criando um clima um pouco mais empolgante. O Leão é o signo do Sol, né, é casa do Sol, do principal astro. Então a gente tem inclusive o Sol presente aqui nos dois movimentos ao longo do domingo. E o Sol é uma expressão de vitalidade, energia, brilho e empolgação. Então, quando a Lua ingressar em Leão, apesar da Lua ter uma natureza úmida, ela vai criar um clima um pouco mais empolgante, tá? Não é uma coisa assim super agitada, gente, tá? Não é no sentido da pressa, mas ela cria motivação, ela cria engajamento, ela cria vivacidade, tá bom? Então, depois aqui, já mais para o final do domingo, vocês vão sentindo um pouco mais de vivacidade nos próprios interesses, no ritmo das coisas, na maneira como as pessoas se colocam, né? Então ela tem uma tendência mais viva, né? Mais empolgante e motivada, tá bom? Só isso no dia 13. Aliás, essa semana não está igual a semana passada, em que a gente teve dias com 6 aspectos, né? 6 movimentos. Ela é um pouco mais tranquila.
O dia 14, que é segunda-feira, começa às 4h17 aqui com a Lua em oposição a Marte. Bom, pessoal, eu acabei de falar para vocês que o ingresso da Lua em Leão cria um clima empolgado, motivado, vivo, né? Então, isso quer dizer mais paixão, mais envolvimento com as coisas, assim, emocionalmente dizendo, ela é muito viva, né? Muito forte, é uma posição forte. E ao se deparar então com Marte aqui, né, que está no signo de Aquário, na casa de Saturno, cria-se um clima para o dia nervoso e bastante tenso e com bastante dificuldade para diálogo, para troca leve, né? Também não é um dia muito rápido, a gente tem um pouco de dificuldade em soltar as coisas. Quando eu digo soltar as coisas, eu não estou falando das suas coisas sentimentais, emocionais, porque isso vai depender mais das suas características pessoais, de comportamento, psicológicas, enfim. Mas eu digo soltar, a dificuldade para soltar no sentido dos eventos do dia, né? A gente pode ter dificuldade mesmo em emperrar nos processos, ter dificuldade para ir adiante, porque é uma oposição de signos fixos, então tem um ânimo muito tenso aqui, né? Tem uma tendência brava mesmo, né? É um pouco nervosa. Então evitem esse momento aqui, vai ser de madrugada, evitem esse momento para inícios, né? Ele pode ser bastante difícil e conversas também, gente. Ele é muito propenso a discussões, né? As coisas não saírem do jeito que a gente imagina, não serem suaves, né? E depois o próximo movimento é às 7 da manhã, que é quando a Lua vai aplicar um aspecto de oposição agora a Vênus. Como Vênus e Marte estão seguindo ainda muito pertinho um do outro, né? Esses aspectos eles são seguidos. E, bom, a Vênus está aqui no signo de Aquário, ela tem um pouquinho de poder aqui no próprio termo, né? Se vocês observarem aqui, Vênus está sitiada, né? Ela está entre os dois maléficos, entre Marte e Saturno. É uma característica dura, ela prejudica o clima amoroso, facilitador dos temas de Vênus, né? Ela está aprisionada, vamos dizer. Então continua um clima de tensão, mas assim, na verdade, como Vênus não é um astro que tem uma relação com a disputa e briga, o que acontece nessa oposição é que ela deixa nossos desejos, vontades e interesses muito fervorosos. Não só desejos no sentido das coisas físicas e materiais, mas com opiniões, com interesses, enfim. Então ela cria uma característica de necessidade de domínio muito marcante, né? E todo dia 14 de março tem uma necessidade aqui em termos de evitar os inícios, porque eles podem ser desafiadores. Esqueçam esse momento para os assuntos que envolvam moeda, financiamentos, investimentos, empréstimos, ou até compra de coisas, né, utensílios materiais, produtos, enfim, que sejam do seu interesse. Não é um bom momento para esses temas. Ele não tem muita flexibilidade. O que pode acontecer é, às vezes, você ficar numa encruzilhada, né? E agora, o que eu faço, né? Vamos supor, se você vai investir, às vezes a necessidade de ter que tomar uma decisão extrema no tema, né? É um ponto impactante. Então, evitem esse momento, ele não tem uma tendência saudável e amigável. E o outro tema mais desafiador também é que nós estamos falando dos dois astros femininos. Então, para temas envolvendo o mundo feminino, né, mulheres de uma forma geral, ele também não é muito satisfatório, né? Então, fiquem atentos aí com essas questões, né? O que for surgindo em mídia de maneira geral, né? Mas também nesses outros assuntos que eu disse para vocês, de investimentos e tal. E aí, pessoal, esses são os únicos dois movimentos do dia 14. Então, depois das 7 da manhã, não teremos novos aspectos no céu, né? E aí o próximo movimento ele vai ser só no dia 15, então evitem esses momentos para inícios também. O dia 15 vai ter o primeiro movimento às 7h56. Então naquela sequência, né, a Lua aplicou oposição a Marte, depois aplicou a oposição a Vênus e agora no dia 15 ela vai aplicar uma oposição a Saturno. Saturno está bastante forte no seu domicílio diurno, esta é uma oposição feroz, ela tem um clima de tensão ainda, muito pesada, gente, tá? É pesada no sentido de ritmo, né? Então, assim, as coisas não fluem rapidamente nem de maneira simples. As oposições de signos fixos emperram o ritmo, emperram o processo, né? Os fixos mantêm. Então, não é momento adequado para aplicar mudanças. Mesmo assim, se você quiser manter o fluxo em uma atividade, um interesse, de uma maneira geral,
precisa ter atenção. Essa oposição ela é muito pesada realmente, tem um tom de seriedade, ela tem um tom de domínio, às vezes de imposição. E, enfim, se vocês precisarem marcar assuntos com outras pessoas, esse momento é um pouco delicado para resolver, né? Assuntos que dependam da opinião, dos interesses de outra pessoa, esse momento é um pouco delicado, tá? Então evitem esse momento. E aí só temos isso no dia 15, depois de novo, sem aspecto nenhum. E quando for no dia 16, a 1h58 da manhã, a Lua ingressa no signo de Virgem. Bom, então ela sai desse fervor todo, né, do signo de Leão e vai entrar no signo de Virgem, que já tem uma tendência um pouco mais prática, realizadora, já cai para um clima um pouco mais simples, cotidiano, né, vamos dizer. Bom, e aqui, ó, tá vendo? Tá no 29h59, mas logo em seguida, aí menos de um minuto depois, a Lua já ingressa aqui no signo de Virgem. Bom, então esse momento ele vai dar uma aliviada um pouco no clima tenso e é um pouco mais produtivo, pensando no sentido prático. Mas aí o próximo movimento vai ser só à noite, quase no fim do dia. É a oposição entre a Lua em Virgem e Mercúrio em Peixes. E essa oposição ela é interessante porque o Mercúrio tem domicílio aqui no signo de Virgem, né? Então isso cria um clima mais prático, favorável para a realização dos assuntos da vida diária mesmo, né? Ela é de fácil desenrolar, vamos dizer, né? A produtividade é média, é uma tendência a gente cumprir com os objetivos que a gente propõe durante o dia. Em termos de diálogo, ela é amena, não tem nenhuma empolgação, nenhuma sensibilidade excessiva, mas uma maneira simples e descomplicada a influir com os acontecimentos, com os ritmos, com os interesses, né? Então, de todos os dias da semana, o dia 16 de março é o que tem uma tendência um pouco mais produtiva, mais simples, mais descomplicada, mais cotidiana mesmo, né? E aí a gente entra aqui no dia 17 de março, às 10h44, nós vamos ter uma oposição 180 graus da Lua se aplicando a Júpiter, né? Júpiter está no seu domicílio noturno, ele está aqui saindo, né? O Sol está deixando ele um pouco mais livre, já se afastando da combustão, mas ele ainda está sob os raios do Sol. Porém, essa oposição ela é um tanto mais desafiadora, porque aqui no signo de Virgem, então, Júpiter vai ter o seu detrimento e o seu exílio. E para os assuntos que representam esperança, pacificação, acordo, sensibilidade, se perde bastante, né? Perde bastante mesmo. Então, assim, pode até chegar a alguns tipos de acordos nos temas que vocês estiverem buscando, mas não é exatamente o acordo necessário ou o acordo almejado. Ele tem uma tendência a minguar um pouquinho as esperanças de uma forma geral. Ele dá um freio assim nas expectativas, quebra um pouquinho, né, das expectativas. Então, o que é importante vocês manterem em mente? Se vocês estiverem lidando com qualquer tema importante durante esse momento aqui, que é bem no meio da manhã, procurem não alimentar muitas expectativas fora da realidade, né? Procurem ser práticos, conscientes e não cogitar resultados que vocês não têm possibilidade, porque a possibilidade aqui de frustração, ela existe, né? Assim, das coisas não saírem como se deseja. Outra questão é que muitas vezes pode ser necessário aplicar alterações, mudanças nos quadros, nos interesses, naquilo que você estiver fazendo, mas é bem provável que essas alterações, mudanças, desviem um pouquinho os seus objetivos daquilo que é esperado, tá bom? Então, não seria um bom momento para escolha de aplicação de mudança e tal. E também frustra no sentido de justiça, né? Um senso de injustiça fica um tanto elevado. Aliás, durante todo esse momento em que Júpiter esteve combusto, está ainda sob os raios do Sol, ele poderia ter funcionado melhor, né? Vai começar a funcionar um pouquinho melhor daqui a pouco, mas ele acabou sendo bastante prejudicado pela combustão, então os temas como pacificação, acordos e tal, eles são bem prejudicados. A gente viu, né, nos últimos dias essas questões nessa crise da Ucrânia com a Rússia, né? Principalmente nesses momentos dos corredores, né? O quanto que esses corredores para retirada dos civis foram boicotados, né? Então, dá aquela sensação de injustiça e tal, né? E continua ainda um pouco, vai amenizar, mas ainda não resolve. Resolve só depois que o Sol livrar Júpiter da combustão, tá bom? Gente, o dia 18 é o dia em que a gente tem a Lua em oposição ao Sol, marcando a fase cheia. Então, é às 4h17 da manhã, pelo horário de Brasília,
o momento em que a Lua estará aqui em 27 graus e 40 minutos de Virgem, aplicando uma oposição ao Sol em 27 graus e 45 e 40 minutos de Peixes, né? Bom, gente, o Sol está nos graus finais, já nos 3 graus finais, ele não tem uma repercussão de novidade, né? E é uma lua que vai acontecer na 8ª casa. E 8ª casa não é uma casa de temas muito benéficos, né? É a casa dos assuntos da mortalidade, das crises, dos problemas da guerra, por exemplo, né? E esses assuntos, eles ficam ativos durante os próximos 15 dias, né? Também o que a gente tem aqui nesse momento, o ascendente em 1 grau final do signo de Aquário, também não é muito novo, mas toda a primeira casa sobrecarregada com a tendência aquariana. E como para o tema mundano, a casa 1 ela representa características do povo, parece o povo bem antenado, bem ligado, falando muito, se posicionando muito. Uma tendência aquariana ela é uma tendência eloquente, né? É uma tendência argumentativa, bastante mental, teórica e tal. Então a gente vê esse clima um tanto também aqui na característica do povo. Mas como o eixo da alunação é entre casa 2 e casa 8, ele pega temas financeiros, temas monetários, né? Principalmente a casa 8, ela representa as finanças do outro, né? Que no tema mundano são as finanças dos outros países, e a casa 2 as nossas finanças, né? As nossas posses e tudo mais. Então essa oposição, ela tanto vai trazer como tema para os 15 dias seguintes, temas como a guerra ainda continua, né? Grau final, então não tem muita novidade no tema, como também esse assunto sobre preços, né? Bom, e aí a gente está vendo agora, no fim dessa semana, que aumento do preço dos combustíveis e tal, e esse tema ele fica muito forte nos próximos 15 dias. A gente lembra assim que a fase cheia é o pico dessa alunação que se iniciou lá na fase nova, né? Então, temas financeiros, monetários, envolve características do nosso país, características de outros países, continua muito forte ainda, né, gente? Então, mantenha atenção aí sobre esses temas. O próximo movimento no dia 18 é o ingresso da Lua no signo de Libra, às 8h26. Libra é um signo equilibrado também, então o ingresso da Lua em Libra vai criar um campo a menos, pelo menos por enquanto, mas no dia 19 ela vai ter 2 aspectos um pouco mais marcantes, né? Vamos ver aqui então no dia 19. O primeiro, a 1h29, é um aspecto de 120 graus entre a Lua, que estará aqui em 9h40 de Libra, a Marte, que está em 9h40 de Aquário. Porém, esse aspecto expõe, né? Ele cria uma recepção para Marte num ponto onde ele tem debilidade, que é o ponto do detrimento dele. Isso prejudica a ação direta, né? A imposição, a atitude, as iniciativas de uma forma pontual. Como é um ponto do detrimento e do exílio, todo tipo de atividade, né, todo tipo de atitude, ele cai num campo subjetivo das voltas. E a própria agressividade também. Então, a agressividade, ao invés de ficar direta, ela dá rodeios, ela vai por outros meios, né? Ainda assim, ele gera um clima não muito afável, não muito amigável. Mesmo que a natureza do aspecto de 120 graus seja favorável, essa recepção a um ponto de debilidade para Marte não é muito saudável, né? E depois, gente, esse mesmo aspecto em relação a Vênus. E no momento em que acontecer, então essa tríade aquariana aqui está na casa 12, que não é uma casa muito favorável, e a Lua na 8, né? Então, de novo, temos que manter atenção. No entanto, Vênus já tem domicílio aqui no signo onde a Lua está, então agora é uma recepção por domicílio. Cria menos tensão. Ela pode aliviar soluções de problemas bem críticos no sentido do mundo, dos temas, né, gerais, porque a casa 8 é a própria casa de crise e a casa 12 é uma casa muito vinculada a tristezas, né, temas como hospitais, esses ambientes de clausura, né, tal. E essa tríade está muito pesada aqui na casa 12, né, gente? Mas a posição de essa recepção gerada aqui, né, pela Lua em relação a Vênus acaba causando facilitando um pouquinho mais. Então a gente tem um curto período aqui desse trígono de Lua com Marte um pouco mais tenso, certo? E aí, pessoal, é assim que a gente termina essa semana. No dia 20, que é o dia seguinte, é o dia do ingresso do Sol no signo de Áries, quando a gente inicia um novo ciclo solar, né? E aí, então, a gente tem... Eu já fiz um vídeo das previsões do ano, né? Que tá aí no canal, né? É só vocês acompanharem.
Mas eu pretendo também colocar mais algumas reflexões aí nas redes sociais, tá bom? A gente está num momento bem crítico, né? E, bom, é isso que a gente tem. Então, essa semana, ela não tem tantos eventos no céu, como vocês puderam perceber, como na semana anterior, mas a gente tem essa fase cheia, pegando casa 2, casa 8, então não é muito amigável pra gente, porque é uma casa que envolve os preços, né? Que envolve as finanças, então mantenham-se atentos aí, porque eu acredito que venha mais surpresas aí, então, nesse sentido, certo? Bom, pessoal, eu deixo um abração para vocês, até o nosso próximo vídeo. E vamos que vamos, eu vou postando aí. Essa última semana eu não consegui postar muito nas redes sociais, que estou aqui meio envolvida, terminando o nosso caderno de estudo sobre os lotes herméticos. Daqui a pouquinho eu já vou lançar para vocês, já estou na fase final, já estou editando aqui, fazendo a parte da edição com as imagens e tal para a impressão, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima, uma boa semana para todos, até mais.